Imagine se o seu futuro chefe não precisar ler o seu currículo porque ele já leu o seu blog. Imagine ser estudante e ganhar o seu primeiro prêmio baseado no projeto de escola que você publicou online. Imagine perder o seu emprego, mas ter contato com pessoas familiarizadas com o seu trabalho e dispostas a te ajudar a encontrar um novo. Imagine tornar um projeto paralelo ou um hobby a sua profissão, porque você conhece alguém que pode apoiá-lo. Não, essas não são palavras minhas, são palavras de John Lennon. Austin Kleon do livro Mostre Seu Trabalho, mas nesse vídeo eu quero mostrar como que essas palavras simbolizam muito da minha carreira até hoje aqui. No último vídeo eu falei um pouco sobre como se preparar para o emprego dos sonhos, para o seu emprego futuro, que você não sabe ainda o que é, você ainda não sabe quando vai aparecer a oportunidade, mas você já vai se preparando para o seu emprego dos sonhos. Você vai criando uma ponte, você vai criando um caminho para que o emprego encontre você, para que você encontre o seu emprego, as duas coisas. Então você vai criando um registro do que você conhece, um registro do que você já fez, e isso vai virando para você um portfólio. E não é um portfólio de código, não é um GitHub, é um portfólio de conhecimento. E esse portfólio ele pode chegar antes de você numa empresa, pode chegar antes de você em algum lugar e abrir muitas portas para um emprego onde as pessoas já te conhecem, já sabem o que você sabe, já sabem o que você faz. E isso é muito, muito legal. Como eu falei no começo, não sou só eu que falo isso, tem vários livros, vários autores que falam sobre essa questão de você fazer um registro do que você conhece, de você publicar online conhecimento, de você compartilhar conhecimento. É uma das melhores formas de você tornar para as pessoas e para as empresas conhecido o que você sabe. Você começa a mostrar que você sabe aquele assunto. Você dá uma palestra, um mini curso, escreve online num blog, escreve um artigo em algum site conhecido. E aí o seu conhecimento vai ficando indexável. Ele vai ficando pela internet e ele vai ficando ligado ao seu nome. E as pessoas começam a te conhecer pelo que você sabe. Isso já me ajudou mais de uma vez para conseguir emprego. Me ajudou muitas vezes para conseguir algumas ações pontuais, para conseguir algum trabalho de divulgação, para conseguir algum trabalho freelance, para coisas assim, me ajudou bastante. Mas me ajudou também a conseguir empregos e foi de uma forma bem legal. Eu quero contar principalmente duas experiências que eu tive. Foram experiências bem diferentes, mas que foram assim graças ao que eu publiquei online. A primeira aconteceu em 2009, então eu nem tinha começado ainda com as tirinhas, nem tinha começado a vida de programador, mas eu tinha um blog pessoal onde eu gostava de escrever bastante sobre Linux, Ubuntu, programação, como trabalhar com essa parte toda. Então alguma dica de como instalar algo em Linux, como funcionava alguma coisa que eu testei ou não e tal, e eu fazia esses relatos no meu blog. Começou como uma forma apenas de criar um blog, de compartilhar conhecimento. Então eu colocava coisas em geral. E eu falava de coisas em geral mesmo. Às vezes eu escrevia sobre o Corinthians. Comemorava lá a Libertadores e tudo mais e tal. Só que o que acontece? Era o meu blog, eram os meus assuntos e girava em torno do que eu fazia. Então girava em torno do que eu aprendia de programação, do que eu aprendia de web, do que eu aprendia de configuração de Linux, Ubuntu. Me envolvi com a comunidade de software livre, então eu saía para palestrar com o pessoal do Ubuntu, saía para palestrar no Fizzly, Latinoware, compartilhava conhecimento, ajudava as pessoas. Como que eu instalo essa coisa? Antigamente era bem mais raro e mais difícil instalar o Linux na máquina. Então a gente criava tutoriais, ajudava a documentação, ajudei um bom tempo no time de tradução do Ubuntu para português brasileiro. Então a gente compartilhava muito desse conhecimento. E aí, em 2009, eu tinha me mudado para Minas Gerais, para Viçosa, e eu não estava assim procurando emprego nem nada. Mas eu tinha umas camisetas do Ubuntu bem legais, que a minha esposa que mandou fazer para mim de presente de aniversário. Não sei se vocês lembram do Ubuntu primeiro logo. Era bem bonitinho, que era mais colorido. Vermelho, marrom e laranja. Errou! Acho que era isso. Não, amarelo e laranja. Vermelho, amarelo e laranja. Tinha um som de marrom também, mas era principalmente vermelho, amarelo e laranja. Certa resposta! E a minha esposa fez para mim umas camisetas. Uma vermelha, uma amarela e uma laranja com bordado do Ubuntu. Aí ficou tão legal que depois a gente fez camiseta preta, marrom, ficou uma variação bem boa.
E um belo dia estava eu com essa camiseta do Ubuntu e eu, num domingo, fui à igreja e estava eu com a minha camiseta do Ubuntu, beleza. Participei lá, fui embora, boa. Durante a semana foram falar comigo. Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Foram me procurar por quê? Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Porque tinha uma empresa na cidade, uma editora, que estava precisando de programador web. E o rapaz que trabalhava lá com programação tinha me visto com a camiseta e falou: pô, aquele cara, ele deve entender de Linux, deve entender, então vamos atrás. E procuraram saber quem que eu era. E eu já tinha esse background de conhecimento que eu tinha online. Isso ajudou muito. Então eu fui chamado para trabalhar por causa do que eu sabia, do que eu tinha publicado online. Então fez uma ponte para mim e foi um dos empregos mais legais que eu já tive. Um ambiente melhor de todos, um lugar muito legal. Uma camiseta fez uma ponte com a internet. Então procurando online me encontrava por causa do meu site. Tinha todo o conteúdo que eu conhecia e fez uma ponte para eu ganhar um emprego bem bacana. Passados muitos bons anos, chegamos a 2021, sim, meio de pandemia, aquela coisa toda, a gente trabalhando online, trabalhando remoto. Eu já estava dando aulas online no EAD, estava dando aula para uma universidade, trabalhando de casa e tudo mais. E aí, eis que uma recrutadora me encontrou no LinkedIn e disse que o meu perfil era o que estava procurando. Eu falei: como assim? Diga-me mais. E aí ela começou a perguntar algumas coisas sobre o que eu fazia, se eu tinha interesse, porque tinha uma escola de tecnologia que estava procurando profissionais que trabalhassem com programação, que tivesse também essa área mais acadêmica. Então eu já estava dando aula disso há um tempo. E qual que era essa empresa? Tcharam! A Tribe! E ainda está, se você quiser pode falar comigo depois que a gente vê, tem umas vaguinhas bem legais lá. E aí o que acontece? Eu não estava procurando emprego, eu não estava assim, mandando currículo nem nada, eu estava de boa na lagoa, dando minhas aulas, fazendo as minhas tirinhas e tudo mais. Mas eu já tinha ouvido falar muito bem da Tribe. Quando? Bom, vou pedir para o nosso querido amado editor colocar aqui o nosso episódio do podcast com Elton Mineto. O Mineto eu já conheço há um tempo, o Mineto é um dos caras mais gente boas do universo. E nós conversamos no podcast. Podcast, se você não conhece podcast, eu já vou fazer um jabazão. Você pode entrar em podcast.developerslife.tech. E o podcast é um podcast retrô. Então é um podcast que não tem mesa, não tem vídeo, é um podcast de áudio. Nós conversamos durante mais ou menos 1 hora e sou apenas eu e uma pessoa convidada. Então a nossa conversa é basicamente em torno de quem está lá. Eu pergunto o que a pessoa faz da vida, o que ela gosta de fazer em geral, algumas histórias, coisas assim. Gira sempre em torno de programação, geralmente. Mas é uma conversa bem bacana, uma conversa sobre o que a pessoa faz e tudo mais. E o Mineto, ele tem uma história bem legal com tecnologia. Todo mundo que conhece ele ama ele. E ele criou uma empresa, a Codenation. E a Codenation foi comprada pela Tribe. E eu sabia dessa notícia, mas eu não sabia nada sobre a Tribe. E aí conversamos sobre isso. E aí eu descobri muito sobre a Tribe. E eu, passando o tempo, tanto o Mineto quanto outras pessoas que eu ouvi que trabalhavam na Tribe sempre falaram muito bem. E eu fiquei curioso. Eu falei, pô, quero descobrir também se é tão legal assim. E aí eu topei participar do processo seletivo por isso. Por quê? Porque me encontraram no LinkedIn por causa das coisas que eu coloquei lá, por causa do meu histórico, porque combinava com o que precisava. Então, deixe seu LinkedIn atualizadinho. E aí eu queria conhecer um pouco mais da Tribe e saber se a proposta era boa. Então foi aquilo. Eu fui passando o processo seletivo, fui conversando com um, conversando com o outro. As pessoas da Tribe tem um processo bem legal que chamam pessoas de áreas diferentes para conversar, para explicar como que é a empresa, para ver se bate aquele fit cultural e tudo mais. E fui conhecendo mais, fui conversando em casa. E aí? Vocês acham que é legal? Conversando bastante com minha esposa. Oportunidade boa, vamos lá e tal. E aí eu topei trabalhar para a Tribe e foi muito bom. Hoje eu tô dando aulas lá e é uma empresa ótima de se trabalhar. É uma empresa ótima para quem estuda lá também. E eu tô todo feliz e eu consegui como? Com isso que eu falei para vocês, de você criar o seu portfólio de conhecimento. Qual que é a parte muito legal? A parte muito legal é que
lá no começo, naquela outra empresa que eu trabalhei, me conheciam pelo meu lado Linux e Ubuntu principalmente. Agora que eu entrei na Tribe, eu tenho muita história com vida de programador. Então eu tenho tirinhas, eu tenho palestras que eu já fiz, eu tenho as aulas que eu ministro, que aí tem pessoas por aí que já estudaram comigo, porque dando aula no EAD tem a pessoa estudante para todo lado que já estudou comigo, que às vezes eu não conheço. E o que acontece? Então durante o processo da Tribe mesmo, às vezes eu conversava com uma pessoa e tal, e aí na hora de encerrar a pessoa, ó, só para falar, eu já conheço o seu trabalho, eu acho muito legal as tirinhas e tal. Eu falo, pô, que legal, isso é muito bom. Então criou uma ponte, criou uma facilidade por tudo que eu já publiquei, por todo o meu histórico. Então eu ter coisas publicadas online facilita muito, as pessoas conhecem muito sobre mim, sem eu precisar falar muito. Aí, é claro, eu tenho que falar das coisas que não aparecem ali. Tem gente hoje que também não sabe que eu trabalho com programação. Tem gente que ainda acha que eu só desenho tirinhas. Mas juntando tudo, tem lá tudo que eu já escrevi, tudo que eu já fiz. Vai criando uma ponte, vai criando uma abertura entre as empresas. Então, quando eu vejo essa frase, que eu li no começo do vídeo, eu me identifico muito. Por quê? Porque eu peguei um hobby ou trabalho meu e virou meu trabalho principal quando eu deixei tudo que eu trabalhava de programação para trabalhar só com vida de programador. Por quê? Porque tinham pessoas dispostas a me apoiar. Daí eu parti para fazer o meu mestrado, fui para a parte acadêmica. Isso criou muitas pontes. Eu já cheguei em mais entrevistas de emprego, além dessas que eu contei. E as pessoas já me conheciam por causa do meu trabalho anterior. Inclusive eu tenho uma camiseta que até que fica no logo no site, que é a No Test, No Fear. E uma vez numa entrevista de emprego, a pessoa chegou e conversou, fez todas as perguntas e tal, e falou, olha, para terminar, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você acha sobre teste de software? Porque eu sei que no seu site tem lá No Test, No Fear. Aí eu falei, olha, é uma boa piadinha e tal, mas deixa eu explicar o lado sério e tal. Mas é divertido, mesmo assim, tipo, a pessoa conhece meu trabalho, a pessoa já viu coisas sobre mim, e isso é muito bom. Então, fica a dica, construa esse seu portfólio de conhecimento. Escreva sobre você, escreva sobre o que você gosta, escreva sobre o que você conhece. Como? Compartilhe conhecimento. Você não vai chegar a escrever um texto de como eu sou o cara em Java, como eu manjo das coisas e eu fiz a minha empresa economizar milhões com isso. Não, isso é texto chato. Mas você vai pegar o mesmo assunto e vai falar, ó, como que você pode otimizar um banco de dados Oracle que está integrado com Java de tal jeito? Beleza, escreve lá o que você fez. Ou então, como estender uma classe? Isso já pode ajudar muita gente. Por quê? Fala sério, você precisa estender uma classe. Aí você fala, eu preciso fazer isso em Java, mas eu estava acostumado com C Sharp, como fazer em Java? Você vai no Google e vai procurar como estender uma classe em Java, mesmo sendo muito simples, e vai cair no site de alguém. Esse alguém pode ser você, pode ser alguém procurando a informação e te encontrar ali. Então escreva do que você sabe, publique, tá? Faça textos, faça vídeos. Quando que eu vou fazer isso? Dá uma olhada lá no meu outro vídeo, que eu falei sobre o emprego dos sonhos, que aí eu dei umas dicas sobre quando fazer isso. Legal? Então é isso, se você gostou daquele joinha no vídeo, manda para todo mundo que você conhece. E é isso aí, eu espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau!